Olá, aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos aí nos áudios finais do livro Cultura da Honra, de Dennis Silk, da editora Chara. Nós vamos hoje para o áudio 20. É neste contexto que estamos posicionados como um movimento em nossa geração. Vivemos os dias de surgimento de uma reforma. Não toleraremos mais o estado atual de uma existência governada externamente. Não aceitaremos mais ser treinados na impotência. Não viveremos mais como servos e escravos. A motivação religiosa da iminente ira de Deus e os ideais de uma vida pequena não são mais uma opção para nós. Somos filhos e filhas do Altíssimo. Estamos em treinamento para treinar como nunca. Agora esperamos ser poderosos, vivendo uma vida abundante em Cristo, até que os reinos dessa terra se tornem o reino do nosso Deus. Eu tenho o privilégio de liderar a escola Bethel de transformação. Essa escola dá às pessoas um vislumbre por trás dos bastidores da cultura de liberdade que estamos construindo na Bethel Church. Desde que a iniciamos em 2005, tivemos mais de 100 igrejas que fizeram esse treinamento de aventura de 4 dias e viram o que estamos fazendo aqui. Sem exceção, cada líder de cada escola perguntou: como vamos conseguir fazer isso em nossa igreja? Quero dizer que, se você também está fazendo essa pergunta, você não está sozinho. Eu quero compartilhar um testemunho a respeito de um homem, um bom amigo meu, que fez essa mesma pergunta. Steve, um pastor da Carolina do Norte, envolveu-se com a cultura da Bethel Church há 2 anos. Ele começou a ouvir nossas mensagens e a vir em algumas conferências, levando os princípios que estava aprendendo para a sua congregação e para os seus demais líderes. Esses princípios representavam algumas mudanças significativas para aquelas pessoas. A igreja historicamente era batista, havia se tornado tão não denominacional e agora, sob a liderança de Steve, buscava mais liberdade e poder do que tinham tido até então. Entretanto, eles ainda não conheciam o que ele experimentara na Bethel Church e assim achavam muito difícil estar em sintonia com ele. Ele se perguntava como vou fazer para avançar e finalmente ele decidiu compartilhar com seus líderes o que estava buscando, levando-os à conferência avançada para líderes na Bethel Church. A conferência avançada para líderes é uma conferência apenas para convidados, para aqueles líderes que têm relacionamento com outros líderes da nossa rede. É um tempo poderoso para todos os participantes. Uma noite na conferência, a minha esposa Sherry e eu estávamos sentados à mesa de jantar com Steve, sua esposa Joyce e sua diretoria. Eles eram um grupo bastante amigável, mas obviamente não entendiam muito do que estava ocorrendo ao seu redor. Uma das coisas que me aconteceram na conferência é que os nossos alunos da escola de Ministério Sobrenatural servem às mesas. Esses alunos estão constantemente sob a influência do Espírito Santo. E naquela noite, em especial, os nossos garçons ficaram extremamente embriagados. Eles estavam felizes, extremamente felizes. Por fim, os líderes de Steve perguntaram: o que há de errado com essas pessoas? Respondi: eles apenas estão felizes e estão embriagados. Eles estão embriagados? Eles perguntaram. Então eu expliquei. Veja, há um sujeito, o nome dele é Georgian. Ele está lá em cima, em outra sala de jantar, orando pelas pessoas. E imagino que todos que estão lá em cima estão embriagados a essa altura. Vocês deveriam subir até lá e ver isso. Vocês devem ir dar uma olhada, chegar perto bastante para ver isso. Eles disseram: bem, nós gostaríamos de fazer isso, gostaríamos de ir ver o que é isso. E lá foram eles. O que soube depois disso foi que eles finalmente formaram o seu próprio conselho de ex-anciões batistas. Na vez seguinte, em que vi aquelas pessoas distintas, o cabelo delas estava todo desgrenhado e um deles estava com a perna da calça enfiada dentro do sapato. Foi então que pude perceber que Steve estava ganhando ímpeto com a sua equipe de líderes. Desde que sua equipe veio àquela conferência, houve diversos milagres significativos na igreja deles. Tumores cancerosos desapareceram no corpo de uma mulher, milagres financeiros, curas interiores e libertações agora fazem parte das experiências do dia a dia dessa igreja. Mas um milagre chamou a minha atenção. Havia um garotinho de 3 anos chamado Pablo que foi diagnosticado com um distúrbio de desenvolvimento, incluindo os dos aspectos do autismo. Ele era tão agitado que sua mãe não conseguia abraçá-lo, beijá-lo ou ser afetuosa com ele de modo algum. Ele se contorcia para sair dos braços dela ou de qualquer pessoa e fugia deles o mais rápido possível.
Ele só conseguia dizer frases de uma palavra de cada vez. Ele era incapaz de dizer seu nome ou idade e não tinha qualquer conceito de cores ou formas. Ele era altamente sensível à textura da comida, a ponto de cuspir qualquer alimento que fosse introduzido e assim só comia uma textura de alimentos de cada vez. Ninguém conseguia tirá-lo de casa, nem mesmo para ir ao shopping, por causa da cena que ele fazia. Quando ele ficava perturbado ou ansioso, começava a bater com a cabeça no chão ou na parede. Ele ignorava a presença das pessoas que o cercavam e ficava completamente aprisionado no seu próprio pequeno mundo particular. Ele nunca dormira uma noite inteira em sua vida. Ele geralmente acordava às 2 ou às 3 da manhã e ficava em pé pelo restante da noite. Você pode imaginar o quanto seus pais estavam esgotados depois de 3 anos de sono inconstante. Ele tinha um irmão que morria de medo dele. Uma grande divisão foi gerada naquela família por causa da condição do filho deles. Pastor Steve levantou-se em uma manhã de domingo para entregar a mensagem. Ao chegar no púlpito, o Senhor falou com ele audivelmente no púlpito. Então ele mudou a mensagem e chamou seu novo sermão de Deus é bom. E eu recomendo enfaticamente. Ele começou a falar sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o coração de Deus para com as pessoas, e não demorou muito. Eles estavam contando testemunhos, ativando a fé das pessoas ali. Ao final da mensagem, eles começaram a orar pelos que queriam ter o que acabara de ser profetizado nos testemunhos. A mãe de Pablo se levantou em favor de seu filho e diversos líderes impuseram as mãos sobre ela. Eles começaram a ordenar a cura e a liberação de milagres, a liberação do céu na situação de sua família. A mãe de Pablo creu nas orações e foi para casa após o culto. Ela chegou tarde aquela noite e acordou de manhã sem perceber que pela primeira vez em 3 anos todos haviam dormido a noite inteira. Ela acordou e pensou, alguma coisa está mudando. Ela foi até o seu filho e perguntou, qual o seu nome? Ele respondeu, Pablo. Ela perguntou, quantos anos você tem? 3. As pessoas que ficaram com ele enquanto ele estava fora começaram a contar que mudanças como aquela aconteceram desde o dia anterior. Os milagres começaram assim que ela recebeu a oração. Meses depois, Pablo ainda está dormindo a noite inteira, ele não bate mais com a cabeça em lugar nenhum, ele agora diz o seu nome, sua idade e pode interagir em 80% das perguntas que alguém lhe faz. Os especialistas que trabalham com ele esperavam que ele só pudesse se comunicar com frases de uma palavra e por meio da linguagem de sinais. Ele agora estava falando com frases completas. Ele sabe a diferença entre 4 cores e sabe os nomes das outras. Ele sabe a diferença entre um círculo e um quadrado. Nem eu sei o que é. E ele consegue contar até 20. Ele está cantando canções. Ele está começando a brincar com outras crianças por curtos períodos. A mãe o levou no McDonald's para almoçar sem qualquer incidente. Eles podem segurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo e ser afetuoso com ele. A terapeuta que estava visitando a casa da família e trabalhando com Pablo chorou ao dizer à mãe o que estava testemunhando acontecer com ele. Ela não conseguia compreender aquela melhora drástica em apenas 3 curtas semanas. Mas o principal para essa mãe, o motivo pelo qual ela escreveu tudo isso, foi que a diretora da escola que Pablo frequenta foi encontrar-se com ela no seu carro um dia chorando e ela disse, isso foi nada mais, nada menos que um milagre que aconteceu na nossa cidade. Revolucionários. Eu quero lhe mostrar porque o céu está invadindo a terra. Uma revolução está acontecendo e você é uma testemunha dela. Na verdade, se você chegou até este ponto deste livro, então muito provavelmente você é um participante dela. Você é um revolucionário. O seu envolvimento com o revolucionário vai nos conduzir à nossa próxima grande reforma na igreja. Estamos no meio de uma grande transformação. O céu está infiltrando o corpo de Cristo e está ativando a paixão e os corações daqueles que passaram a esperar por mais. Todos os anos em nossa conferência avançada para líderes, perguntamos quem está aqui pela primeira vez nesta conferência. Metade da sala levanta a mão. Ficamos perplexos todas as vezes. Como metade da sala é composta de novos participantes sempre? A lista fica cada vez mais e mais longa e a sala fica cada vez menor. Há um movimento se desenvolvendo e cada vez mais e mais pessoas estão ouvindo acerca do céu sendo derramado sobre a terra. Em todos os lugares onde os membros da nossa equipe ministram, as pessoas nos dizem, o céu está sendo derramado sobre a terra e a nossa cidade está começando a ouvir sobre isso. Há algo poderoso acontecendo em todo o globo e, de repente, não estamos mais nos sentindo tão únicos. As igrejas em todo o mundo estão experimentando as mesmas coisas que nós. Os testemunhos da invasão do céu são cada vez mais comuns. Mas a parte animadora é que essas histórias não estão vindo apenas da África, da Ásia ou da América do Sul, mas também das igrejas locais de todos os Estados Unidos. Estamos começando a nos sentir como parte de um impulso, parte de um movimento,
parte de uma transformação. Antes que eu use a palavra revolucionário, muito mais, deixe-me deixar uma definição diretamente do dicionário. Revolução, mudança impetuosa, penetrante e muitas vezes violenta de ordem social ou política por um segmento de tamanho considerável da população de um país. Essa definição praticamente está pedindo para ser associada a Mateus 11:12. O reino do céu sofre violência e os homens violentos o tomam pela força. À medida que o reino avança em movimento, ele está gerando a destituição impetuosa de um governo na igreja e o desafio impetuoso de uma ordem social a qual muitos de nós temos sido confinados ao longo da nossa experiência na igreja. Há uma maneira de fazer as coisas que tem impedido o céu de incendiar a terra, mas um número crescente de pessoas de toda a terra disse, basta, já estamos fartos disso. E esse início deu a uma revolução. Iniciamos uma revolução que está levando a uma reforma, e uma reforma é simplesmente isso, melhorar uma lei ou instituição corrigindo os abusos. As instituições se desenvolvem porque a maneira de fazer as coisas se torna tão confortável, tão previsível, tão rotineira, que não temos mais de pensar, não temos mais de nos arriscar e não temos mais de acreditar. Tudo se transforma simplesmente em uma questão de rotina. E assim vamos levando a nossa vida cristã, porque essa é a forma que sempre fizemos as coisas. Uma reforma é algo que vem e pergunta: por que você está fazendo o que faz? Você percebe que o que está fazendo não está funcionando? Tudo o que você estabeleceu em suas tradições precisa mudar. E agora, o que você vai fazer? A resposta é que vamos ter de criar algo que nunca vimos antes. E quando a reforma ser completa, ela gerará transformação. Transformação, uma mudança completa ou dramática em forma ou aparência. A nossa transformação demonstra ao mundo algo totalmente novo, algo que ninguém nunca viu. Estamos vivendo em um tempo, em uma época, em um governo que nos permite mudar. Vivemos uma postura e um relacionamento com a nossa cidade que é completamente diferente do passado. Entretanto, preciso ser sincero acerca de um elemento necessário nessa transformação, que pode ser uma quebra de confiança para muitas pessoas. É comum as pessoas disserem, queremos mudar. Queremos que as coisas sejam diferentes. Fomos a uma conferência e as coisas agora vão ser diferentes. Compramos a série de vídeos e agora, companheiro, as coisas vão ser diferentes por aqui. Entretanto, há uma peça que está faltando. As pessoas têm toda uma série de vacas sagradas no mundo delas que não querem se mover. Alguém empreendeu um folheto na porta da minha casa recentemente. Era de uma igreja da nossa vizinhança. Ele dizia, não somos como todas as outras igrejas. Eu o abri porque esperava que fosse verdade. Na frente do folheto havia uma foto do pastor e de sua esposa, o senhor e a senhora. Abaixo dessa foto havia fotos de outros casais. E etc. Quando li isso, pensei, há 2 pessoas em cada uma dessas fotos e apenas um nome. Para onde foi ela? Ela desapareceu? Sabe de uma coisa? Isso não é diferente coisa nenhuma. Na verdade, é a mesma velha bobagem. Quanto mais uma mulher se aproxima dessa igreja, mais ela desaparece. Esse é um lugar assustador para uma mulher. A igreja é uma das últimas instituições da nossa sociedade que praticam o sexismo livremente e biblicamente. Por algum motivo ainda é tolerado desonrar e retirar o poder das nossas mulheres. O folheto era uma mentira. Aquela igreja não era diferente da maioria das igrejas. Puxa, dizer que tudo é diferente é muito fácil. Não estamos fazendo as coisas como todas as outras igrejas, como os nossos avós faziam. É, mas parece a mesma coisa e a sensação é a mesma. A mesma ansiedade e controle ainda estão lá. E acabamos soando como um desses políticos tolos, daqueles que vão trazer mudanças e imediatamente instituem a mesma coisa. Os revolucionários sabem que a transformação vem quando finalmente estamos dispostos a fazer um churrasco com as vacas sagradas. Mudanças de governo. No capítulo 2, eu apresentei algumas das mudanças de governo que são necessárias para que o céu flua para a terra. A transformação teve sucesso na Bethel Church quando colocamos em prática esse novo conjunto de valores e paradigmas essenciais. O governo está tipicamente instituído nas nossas igrejas e tem estado ali por séculos. É aquele que me referindo como governo pastoral, cuja diretriz é pastoral, com os seguintes personagens no leme: pastores, administradores, mestres e até evangelistas. E mais uma vez, os problemas começam nas prioridades deste governo. Governo atual. Prioridades atuais: pastores, pessoas, administradores, coisas, mestres, doutrinas, evangelistas e mensagem da salvação. A primeira prioridade em um governo pastoral são as pessoas. Qual é o nível de segurança, de conforto e de felicidade das pessoas no ambiente da nossa igreja? Precisamos saber isso porque sabemos que essas pessoas têm escolhas e se não estiverem felizes neste ambiente, elas irão para o outro. Podemos fingir que não nos importamos, mas esse sistema de governo se importa com os traseiros dos assentos.
A prioridade seguinte são as nossas coisas. Em um governo pastoral, há muitos ensinos sobre mordomia acerca de cuidar do nosso dinheiro, da nossa vaga de estacionamento, do nosso prédio e das nossas coisas. Essas são as forças motrizes deste modo de fazer igreja. A próxima prioridade, a doutrina, nos leva a focar no certo e no errado, na verdade e no erro. Essa atitude diz: o que é certo ou verdadeiro é tudo que ensinamos, o que é errado é ensinado por todos os outros da cidade que discordam de nós. Acabamos querendo ensinar as pessoas a se defenderem contra outros cristãos, a defenderem suas vidas como crentes e a defenderem a sua escolha de igreja e a sua participação nessa igreja em particular. O evangelho da salvação é a última prioridade. Levar as pessoas a serem salvas é geralmente a única atividade sobrenatural no ambiente pastoral. Mas sem a presença do sobrenatural, acabamos ensinando aos convertidos: você era um pecador, você fez uma oração e agora a graça de Deus foi aplicada à sua vida. Seus pecados foram perdoados, mas você ainda é um pecador e estamos de olho em você, viu? Os valores essenciais desse ambiente fluem da unção e da estrutura de sua liderança. Por exemplo, eis o valor essencial que tem sido propagado literalmente entre as congregações da nossa nação. Deus está sempre perto, sempre certo, portanto seja como Ele. Seja uma das pessoas mais difíceis do planeta de se lidar. Não lhe ensinamos a verdade e não ouse considerar nada a não ser o que lhe ensinamos, porque você pode ser enganado. Alguém pode lhe apresentar a ideia de que o sobrenatural faz parte do reino do céu. O sobrenatural é sempre suspeito e é cheio de enganos. Só o diabo tem poder de sobrenatural na terra. Esses valores essenciais, eles criam um ambiente centralizado nas coisas que podem ser reprovadas e controladas. Esse tipo de ambiente se infiltrou nas igrejas e em toda a terra. E estou certo de que todos vocês que estão lendo um livro como este desejam dar um tempo nesse modo de fazer as coisas. Se você se encontra em um governo pastoral, você terá alguns problemas ao querer introduzir valores essenciais contrários a esse ambiente. Essas prioridades que mencionei não são más, assim como a infâmia não é má. Elas fazem parte de um cristianismo inferior, por assim dizer. Mas um sistema que efetivamente impede os crentes de crescer produz sintomas de desordem. As pessoas não crescem como Deus planejou em um ambiente pastoral, porque no fundo, o governo pastoral define seu povo como pecadores desenvolvendo a sua salvação. Isso significa que não somos confiáveis e que somos essencialmente servos esperando por novas instruções. As nossas vidas são definidas por uma lista divina de tarefas a realizar. Por mais difícil que isso possa ser, algumas vacas sagradas precisam ir para a grelha. É assustador dizer que a doutrina não é parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. E sugerir que essa mensagem da salvação não é a primordial pode parecer heresia. Mas até que estejamos dispostos a reorganizar o nosso pensamento, a sermos renovados na nossa mente, o ontem determinará o nosso amanhã. Precisamos ter permissão no ambiente das nossas igrejas para desafiar as vacas sagradas nos nossos dias como Jesus fez. Lembre-se de que Jesus veio e confrontou os judeus, o povo do seu tempo, que sabia mais sobre Deus do que ninguém. Ele repreendeu o caso de amor que eles tinham com sua própria interpretação do seu reino. Infelizmente, a maioria deles recusou o convite dele para o churrasco das vacas sagradas e não deveríamos ficar surpresos se algo semelhantemente acontecer quando começarmos a fazer o mesmo em nossa geração. Mais uma vez, uma das principais coisas que precisamos confrontar é a questão da ordem na casa de Deus. E fazemos isso com a Bíblia. E a pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua.